Mas existe todo o movimento anti... Existe, inclusive, claro. Esse movimento anti-AI. Pegando pela questão da sustentabilidade. Exatamente. E eu sempre fui um pouco perdida aí nesse momento, porque eu acho que, na verdade, assim, quando você faz uma pesquisa no Google, você também está gastando água e também está mexendo aí com servidores e gastando energia. Então, na verdade, tudo que está ligado ali... Inclusive, dizem que só o que a gente tem de e-mail, de spam, já é um movimento de energia e água desnecessário. Nuvens e nuvens para armazenamento de nada. Sem contar a quantidade de vídeo inútil que as pessoas fazem no YouTube. Todos os vídeos de gatinho são você destruindo o mundo. Eu acho que faz sentido conversar sobre isso, mas ao mesmo tempo eu sinto que é, de novo, culpabilizar o indivíduo, sabe? Por um movimento que é muito maior. E que as responsabilidades têm que sair de outros lugares. Eu mesma consumo, faço uso, claro que... Parece que tá falando de droga, né, gente? Eu consumo. Eu sou usuária, sim. Estou há 0 dias sem usar IA. Mas tem os seus limites também, né? Eu acho que é isso. Principalmente quando a gente fala de arte, de design, de desenho, as coisas ficam bem mais complexas, né? Mas eu vejo muito, falando sobre o fim da internet ou não, eu não acredito no fim da internet. O pessoal tava até falando, tem falado muito sobre essa Web3 e esses lugares, essas pequenas comunidades que vão ser feitas em plataformas próprias, né? Que eu acho que é meio o que a gente viveu lá no início da internet, sei lá, cada um com o seu domínio, que eram os HTMLs lá, e a gente fazendo os nossos blogs e os nossos espaços... Homepages. Templates. Aí a gente começa a jogar um monte de aleatoriedade sobre isso. E eu acho que esse caminho é muito legal, eu acho, que é a possibilidade de você ter um espaço mais controlado, um espaço mais íntimo, em que você cria e alimenta essas pequenas comunidades que têm um potencial, inclusive, de se expandirem pro offline. O Jonas Maria, que é meu namorado e também criador de conteúdo, ele já vai fazer 2 anos um clube do livro. Ai, que maravilhoso. Mas ele é eu amo. Online. E aí é isso, eles já leram pelo menos mais de 15 livros. São muitas pessoas que já passaram e são todos... Ele é uma pessoa trans, então são todos livros com tema de gênero e focado em questões trans. Então, você movimenta toda uma comunidade para ler escritos de pessoas trans. E foi muito incrível quando ele fez um café literário do grupo. Presencial? Presencial. Ai, que chique! Legal. E aí foi um movimento, assim, que aquilo me inspirou tanto, porque é isso. As pessoas do grupo vieram, não todas, pelo menos as de São Paulo vieram. E tinha bolinho vegano, ai, que tudo. Tinha cafezinho, tinha chazinho. E ver o encontro daquelas pessoas e como elas trocavam e como elas falavam. Falou, cara, é isso. A internet tem esse poder de conectar essas comunidades, de fazer as pessoas aprenderem uma com as outras e de fazer elas saírem de casa, sabe? Para se encontrarem, para ver gente. Então, eu acredito que talvez a internet vá mudar para esse consumo mais íntimo e menos massivo. A gente não vai mais querer seguir uma influenciadora que tem 30 bolsas de 100 mil reais e achar isso divertido. Mimo. Ai, sabe? Tomara, isso gente, muda eu na torço minha vida. profundamente. Eu tenho uma notícia boa pra dar. Geração Z tá gostando muito do Tumblr agora, que eu não sei se vocês lembram, mas é uma plataforma de postagens onde você não tem algoritmo, gente, a coisa mais linda. Você seguiu a Titi, você vai ver o post da Titi. Você seguiu a Naná, você vai ver o post da Naná. É uma coisa assim maravilhosa, como faziam os neandertais na internet. E é um ambiente onde não tem publi. Onde as marcas não estão presentes. Por favor, não cheguem marcas lá, pelo amor de Deus, não é um convite. Não tem algoritmo, não né? tem só o que tu segue. gente. E assim, é o feed linearzão. A galera tá brincando que é o Dix de hoje em dia, né? Faz sentido. Porque ele é o lugar onde você vai postar, foda-se, qualquer coisa, a hora que você quer, sem se preocupar com o horário, se vai engajar, se não vai. Tem uma amiga que mora em Berlim, brasileira, que fugiu pra lá, porque na verdade o marido tava lá, trabalha. Mas enfim, aí ela trabalha com eventos. E ela já trabalhava com festas bem legais aqui em São Paulo. E aí lá ela tá vendo um movimento muito offline, né? Então, ela inclusive tava me comentando que você contou a história do Clube do Livro. Tem um evento que tá ficando meio famoso lá, que a galera se encontra pra ler junto. E aí é muito louco, porque de repente faz um puta de um silêncio. E as pessoas têm tantos minutos contados pra ler. E às vezes é tipo, todo mundo tá lendo um livro de uma pessoa que tá lá pra também falar sobre o seu livro. Ou tá todo mundo lá para fazer um clube do livro mesmo. E aí também tem coisinhas veganas, e como ela é brasileira, ela tá pondo a galera do pão de queijo, essas coisas assim. Então tá bem massa também. Então eu sinto
que sempre quando tem uns anos 80, depois vem os anos 90, sabe? Tem uma coisa muito over, depois vem uma coisa minimalista. Eu sinto torço. Eu acho que vai ter um pouco, e cada vez mais, assim, um movimento offline. E eu acho que... É fundamental, né? Tomara, né? E não só um offline, mas eu acho que um movimento de atenção mais plena, sabe? Até no consumo de internet, que é algo que a gente também perdeu na própria televisão, né? A gente, sei lá, fica surfando pelos canais, sei lá, início dos anos 2000 também era uma prática, né? A oferta é grande. E eu fui recentemente numa palestra do YouTube em que eles, muito legal inclusive, que chamava Millennial Comeback, que era sobre o comeback dos millennials como foco da publicidade e do conteúdo digital, né? Mostrando como essas conversas mais profundas estão sendo fomentadas por millennials na internet, principalmente nos formatos de videocast, que é quando as pessoas sentam e Estamos assistem. aqui, gente. Aqui, ó, Millennials, É videocast. sobre isso, Somos gente. nós. Fazemos videocast. Porque é isso, é a pessoa sentar e, eu vou assistir Acessíveis. E Durante ficar... 50 minutos. E ela está assistindo. Ela Que bom, está um beijo vendo. pra todos vocês que estão aqui há muitos minutos aqui com a gente. E as marcas e, enfim, as empresas estão tentando contar, e óbvio, o YouTube é bem enviesado, mas é isso, tentando mostrar que é isso. O conteúdo longo, ele segue não só com atenção, mas com valor, né? Você consegue elaborar as coisas com mais profundidade, você consegue fazer com que a reflexão seja mais longa. Gera conexão mais profunda, né? As pessoas estão falando muito, a gente tem um programa Engatilhados na Dia TV. Que é maravilhoso. Maravilhoso, por favor, Gratidão. assistam, Temos episódio com a Titi, temos que ter um tudo. episódio com a Mari, por favor. Me chama que eu vou. Vai ser tudo. E a gente fala coisas lá que eu não falo em nenhum outro lugar. Por quê? Porque estou num formato de programa. Porque são outras mulheres, eu me sinto segura. E eu sei que tudo que eu falar lá vai ficar com cara de programa. Então, as pessoas vão saber que é um corte. E se elas quiserem saber um pouco mais, elas vão ter que assistir complexo. Mas Eu tenho tempo de elaborar. Exato. E eu amo, porque o povo fala, nossa, a Nathalie nunca foi tão polêmica. Sim, eu sempre Fala fui isso pra polêmica, falam. Ai, discordo. Sempre achei você ótimamente Então, polêmica. eu Polêmica no também. sentido Não, mas é ótimo. que depende, defina polêmica também. Se polêmica é uma pessoa que fala... Quebrar tabus. Verdades. Não, assim, às vezes eu falo umas coisas polêmicas mesmo. Mas, por exemplo, eu não tenho mais medo de ser contraditória, porque eu tenho tempo pra me explicar. Adoro. No último episódio, por exemplo, eu falei que eu, às vezes, consumo conteúdo de thread wives, de, sei lá, mulheres cristãs arrumando a casa, porque eu sou uma péssima dona de casa. E quando eu pesquiso conteúdo sobre arrumar a casa, eu encontro conteúdo dessas mulheres. E eu quero uma inspiração pra querer arrumar a minha casa. E, óbvio, existe toda uma elaboração de como isso é ruim, de como esses conteúdos têm uma base religiosa, extremamente Sim, misógina, dá tempo de você criticar machista. uma lista gigante de coisas e ainda terminar elogiando a parte boa. Para as Exato. pessoas terem um entendimento mais profundo de uma coisa que é muito mais complexa. Chamando as donas de casa de esquerda pra internet. Cria o seu Venham. conteúdo de limpeza, eu preciso dele, entendeu? Sim, ou dicas, né? Porque às vezes as pessoas também trocam conteúdos legais. Qual